A antiga sabedoria nada mais prescreve senão que se faça e se evitem certas coisas. E naquela época eram muito melhores os homens. Hoje, porém, aprendemos a debater e não a viver. A virtude não chega à alma a não ser que tenha sido educada, ensinada e conduzida ao alto por um exercício assíduo. Pois a educação, segundo Hugo de São Vítor, é um movimento ordenado de todos os membros e uma disposição conveniente em todo hábito e ação. Sejam bem-vindos ao Intervalo Literário. Meu nome é Bruna e eu vou comentar com vocês um pouco hoje sobre O Modo de Aprender, do Gilberto de Tourneur, da editora Quirion. O livro sobre o modo de aprender tem a expectativa de ensinar aquele que quer começar os seus estudos a voltar-se mais para o aperfeiçoamento espiritual do que para a sabedoria e filosofia mundanos. E isso diferencia muito o que a gente espera da obra, porque sobre o modo de aprender parece prometer que vai nos dar uma técnica correta para que alcancemos uma boa dialética ou um bom discurso, ou que a gente consiga entender coisas mais difíceis com um método do tipo faça isso, faça aquilo e tal. Bem, eu não sei o que vocês esperam de uma obra com esse nome, mas eu achava que eu ia ver bastante coisa sobre pedagogia e esse tipo de coisa, mas é um pouco de viagem da minha cabeça, até porque o Gilberto de Tourneur é um frei, né? É um frade que segue então um estilo mais franciscano e ele meio que se afasta um pouco da filosofia aristotélica. Então ele preza mais pela doutrina e pela devoção do que pelas discussões filosóficas. Gilberto de Tourneur nasce então no apogeu da era medieval e então está vendo chegar nas escolas, na época em que ele ainda lecionava, uma mistura de teologia e filosofia aristotélica dos materiais que estavam sendo traduzidos ali para as escolas. Então ele fica bem no meio daquele conflito que acontece entre as pessoas que estavam abandonando o cristianismo de certa forma para se apegar à filosofia e as pessoas que estavam tentando manter então a fé no centro dos estudos. O que acontece é que alguns estavam tão apegados à teologia e com tanto medo de cometer heresia que faziam uma defesa da ortodoxia. E então, do outro lado tinha alguns tentando fazer um casamento, né, tentando elaborar filosoficamente o dogma cristão. Gilberto de Tourneur vive então nesse contexto, nesse conflito, como um professor secular, mas ele se junta aos frades menores e é interessante aqui o que o introdutor fala. Ora, tudo isso viveu e a tudo isso assistiu o frade franciscano Gilberto de Tourneur, que estudou em Paris e ali fez semestre secular de teologia e depois, em 1235 e 1240, abandonou a cátedra para ingressar na ordem dos frades menores, segundo ele mesmo rejeitando as tolices dos filósofos e a vaidade dos poetas e refugiando-se no convento como um náufrago no porto de salvação. E aí alguém resolve pedir para o Gilberto de Tourneur conselhos sobre como ensinar, o que era importante na educação, né? E aí ele vai escrever uma obra bem grande, e aqui atrás até fala, né, que o Tratado sobre o Modo de Aprender é a terceira parte de uma obra mais ampla, o Rudimentum Doctrinae. Deve ser assim que fala, né? Logo no início, a primeira coisa que o autor vai fazer é tentar animar aquele a quem ele escreve a estudar, a ensinar, e enfim. Então, ele vai falar quais são os frutos do estudo. Eu achei bem interessante que aqui ele já dá o tom da obra. Ele vai dizer: o fruto é o reconhecimento da verdade, a aquisição da santidade, a manifestação da honradez, a posse da felicidade. Você vê que os frutos são totalmente desligados da vida cotidiana. Não tem absolutamente nada a ver com trabalho, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com carreira, nada disso. É espiritual. Você estudar, você se dedicar, tem a ver com a espiritualidade.
né? E esse distanciamento da vida intelectual, da vida carnal, ela soa um pouco agnóstica, mas ela faz sentido depois que você lê a obra. Tem até uma parte aqui em que ele pesa bem a mão ao falar do distanciamento da alma da carne, e eu acredito que seja muito parecido com o gnosticismo, mas eu achei interessante porque faz muito sentido, não para viver e buscar um distanciamento da vida cotidiana, mas para entender que a felicidade pode estar muito ligada à carne, ou se distanciando da vida cotidiana para nos encontrarmos com a felicidade real, que é a verdade, que é Cristo. E aí ele traz esse padrão altíssimo para quem quer aprender, para quem quer estudar, para que não se perca tempo dando outros valores para a verdade, né? Eu posso, como ganhar dinheiro, ser famoso, ganhar um discurso, ganhar uma discussão, né? Então ele vai trazer a vida cristã como o maior alvo dos estudos. Ele vai tratar muito de coisas práticas, por exemplo, do tempo do estudo, qual que é o melhor tempo, qual que é o melhor clima, se você deve estudar demais ou estudar de menos, sobre a questão do sono, sobre você não acreditar que deva se educar quando muito jovem e deixar a educação só para velhice. E essas partes são engraçadas, porque ele trata as coisas que a gente falaria de forma trivial, ele trata de forma muito rebuscada. Por exemplo, a idade adequada para os começos dos estudos requer 2 coisas da parte do corpo e 2 coisas da parte do tempo. Da parte do corpo, não lhe privemos muito antecipadamente a juventude, mas tampouco lhe retardemos a educação até a velhice. Da parte do tempo, evitemos o frio excessivo do inverno ou o calor demasiado do verão. A juventude prematura não entende, a velhice avançada não retém, o calor ou o frio excessivo torna ictéricos ou obtusos. É gritante a diferença que nós vamos ver numa obra da Idade Média sobre os professores, como que ele descreve os mestres, como que os alunos devem escutar os mestres e como que a gente entende hoje a educação, né? Você tem aquela ideia de que o professor é um facilitador, o conhecimento está no ar, né? E o aluno vai captar tudo pela sua mágica construtivista, não é mesmo? E aí o Gilbert Touneau fala, o aluno deve escutar com calma, com paciência, sem dúvida e calado, porque o mestre é que fala, é o mestre que ensina. E enquanto o aluno não sabe nada, ele deve ficar quieto e escutar. Olha só como que ele vai descrever um método de introdução da educação como a linguagem sendo mais importante, a gramática. E aí ele diz o seguinte: considere também a ordem do ensino. Desta há mais de um tipo. Um está nas disciplinas, como a gramática anterior à dialética, e por isso deve ser aprendida e transmitida pelos mestres antes, pois, como diz Quintiliano no livro 1º do De Oratore Institutione, a não ser que os fundamentos gramaticais estejam bem assentados, tudo que se construir por cima desabará. Eu não vou nem falar nada, você que conhece esse canal sabe, né, do que eu tô falando, dessa cara que eu fiz aqui. Quero ver, ensinar gramática. A gramática é necessária às crianças, agradável aos velhos, doce companheira dos retiros e a única que dentre todos os estudos tem mais efeito do que ostentação. E mesmo na própria gramática, segundo Boécio, primeiro vem a representação das letras do alfabeto e a junção habilidosa das que devem ser juntadas. Método fônico, né? Por favor, vamos aí resgatar o método fônico. No geral, esse livro tem uma estrutura que se repete. Ele sempre vai dar um conselho e daquele conselho ele vai falar, e isso se dá de 4 formas. Aí ele vai falar as 4 formas. E aí ele divide a primeira em 4, a segunda em 4, a terceira em 4 e a quarta em 4. Então você vai tendo um esqueminha. Teve até uma parte aqui que eu já vou explicar para vocês, que eu precisei de fato reler fazendo um esquema, porque eu não estava entendendo nada. Então ele divide bem o conteúdo em alguns parágrafos curtos. Muito difícil você se cansar do que ele está falando, porque ele é muito rápido para falar. E essa é até uma das características do bom mestre, né? Então, falando dessa divisão, né, do livro, é interessante notar que ele primeiro vai falar abertamente sobre
as coisas básicas de uma boa educação, como, por exemplo, boa companhia, qual que é o melhor tempo para aprender, condena nos nobres o uso das aves, que era um vício que os nobres tinham de ter aves e ficar pensando só em qual passarinho que ele tinha e o outro não tinha, enfim, né? Subtrai a má companhia e tal. E aí na segunda parte ele vai falar do mestre, e aí ele vai usar a segunda parte toda para falar só do que o mestre precisa ser, da forma de ensinar, da consideração dos talentos, depois ele vai falar da correção das crianças, da transgressão, de como que você pode impor castigo corporal. A terceira parte ele vai classificar o aluno, ele vai trazer uma qualificação do aluno, né? Ele vai falar que o aluno tem que ser submisso, que ele não pode ser despudorado, porque a lascívia pode estragar o ensino. Claro, né? A gente se distrai. A paciência, a obediência, a aplicação voluntária, do emprego exterior da orelha, do quádruplo aporte da razão exterior. E aí, quando ele entra nessas coisas de razão, de psicologia, olha, ele é profundamente complicado de ler. Eu li, tentei entender, mas tem hora que ele fala umas coisas que eu não consegui alcançar. A quarta parte é a maior de todas, e ele vai falar do que a pessoa precisa fazer para aprender. Então ele vai falar de leitura, memória, escrever, né? Ele vai falar do treinamento da razão, ele vai falar da tranquilidade, vai falar da pobreza. Então é a maior parte do livro. A quinta parte sobre o A quinta parte ele vai falar sobre o aperfeiçoamento, e na sexta parte daquilo que pode atrapalhar os estudos, tá? Por que eu estou falando bem rapidamente sobre essas divisões? Porque eu pretendo fazer outros vídeos onde eu vou me focar em algumas coisas e vou falar um pouco mais sobre esses capítulos, para não ficar tão grande assim. Eu recomendo esse livro para você que, por exemplo, pretende estudar teologia ou filosofia. Sabe esses estudos um pouco mais complexos, que não são tão rasos como a matemática, a física ou a química? As exatas não necessitam exatamente desse livro. Eu acho que esse livro é mais para quem precisa trabalhar com as coisas inteligíveis e não as sensíveis. Esse livro é totalmente aplicável para quem gosta de teologia, para quem gosta de se gastar no estudo da Bíblia. E tem hora que parece que ele só está falando disso. Parece que ele só está falando de estudo da Bíblia. É impressionante como que esse livro força você a uma vida devocional, a vida de oração, a vida de pobreza. Muito religioso esse livro, bastante mesmo. Por exemplo, portanto a razão, assim saída da razão primeira e inserida na mente racional, a razão primeira seria Deus, né? É nutrida pela experiência e para adquirir a ciência exercitada em muitas coisas diversas, pois a razão, segundo Agostinho, é o olhar com qual a alma enxerga não pelo corpo, mas por si mesma. O raciocínio, por sua vez, é uma investigação da razão, isto é, do olhar dela da alma, um movimento através das coisas que devem ser olhadas. O raciocínio busca, a razão encontra. A estrutura da mente, da memória, da razão, são coisas que ele vai mexer bastante, e aí se torna um livro de difícil leitura. Eu gostei bastante desse livro, achei muito interessante a leitura dele. Não é uma leitura rápida, mas é uma leitura muito bonita. Então, se você tem esse livro, se você tem interesse de ler alguma coisa da Idade Média, fica aqui a minha dica. Espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos, porque eu vou criar uma playlist com vídeos sobre esse livro um pouco mais aprofundados, tá bom? Porque eu acho que não é legal aprofundar tanto no vídeo só. Se você se interessar, é só conferir a playlist, tá bom? Se você quiser comprar também esse livro, eu vou deixar aqui embaixo o link da Amazon. Se você comprar por esse link, você ajuda o canal. Deixa o seu like, compartilha, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo.